A nossa primeira parte aqui do Ponto de Vista, Paula Sampaio, chega para cá, bom dia, traz para a gente alguns dos destaques. Seja bem-vinda nesta quarta-feira, bom dia. Bom dia, Aline. Mais um dia aqui na missão de substituir o Celivaldo Barbosa, que cumpre uma missão no interior do Piauí, mas não se preocupe não que eu converso com ele sempre e vou atualizar vocês bem. Até o fim da semana esse ponto de vista está bem feminino, mas agora a gente vai trazer aqui um assunto, né, do senador Ciro Nogueira em relação já mirando nas próximas eleições, não nessas mais, né, mas nas próximas eleições, não é isso? Pois é, Aline, a gente tem visto uma atenção muito grande em relação ao impacto de redes sociais, da internet, desse uso de informações acerca de campanhas eleitorais. E nesse ano e nas próximas eleições também, um foco que tem ganhado um grande destaque é a questão do uso da inteligência artificial. Desde 2018, a gente já vê uma atenção do Tribunal Superior Eleitoral, dos TREs também, sobre a questão das fake news. E esse assunto se tornou mais espinhoso ainda com esse surgimento de inteligências artificiais que são capazes até de alterar vídeos. Hoje a gente não tem que se preocupar só com o que está escrito em texto, mas também com aquele áudio que a gente recebe no WhatsApp, com o vídeo, porque hoje já existe tecnologia que é capaz de fazer essa alteração. E uma proposta apresentada ali pelo senador Ciro Nogueira no Congresso Nacional, no Senado, ela impõe regras mais rígidas para esse uso de inteligência artificial, principalmente nessa questão de alteração de imagens, de falas de pré-candidatos. Então, uma proposta apresentada pelo senador deve passar ainda pelas comissões, pela apreciação do plenário ali do Senado, mas é uma proposta importante, principalmente nesse contexto que a gente tem visto, Aline, de uma discussão mais acirrada do debate acerca das eleições nas redes sociais. E aí essa proposta do senador Ciro vem para enrijecer mais ainda, né, criar uma legislação acerca do uso das chamadas deepfakers, que é quando você altera um vídeo, coloca ali, atribui a um pré-candidato, a um candidato, uma fala que não foi feita por ele. Sons, imagens, né, as deepfakes, elas podem enganar qualquer pessoa, somente um especialista, em muitos casos, pode resolver e solucionar e realmente eliminar qualquer tipo de dúvida em relação a alguns vídeos e fotos. É impressionante, assim, a semelhança com que esses vídeos são a perfeição com que muitos vídeos e fotos, vídeos e sons que são emitidos da boca de alguém não é realmente daquela pessoa. E isso pode prejudicar muito, como já aconteceu, né, neste ano, em pré-campanha, não me recordo o estado, se foi Minas Gerais, mas já aconteceu esse ano e já está sendo alvo de investigação, né? Não estamos nem em campanha ainda e a gente já vê esse tipo de situação acontecendo. Eu me lembro, Aline, que na eleição passada para governador, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Piauí pontuou que registrou no momento de pré-campanha ainda um recorde até na questão de fake news. E aí nessa eleição a gente tem essa escalada. Antes havia aquela preocupação acerca daquela mensagem de texto que a gente recebe no WhatsApp, uma foto descontextualizada, e agora a preocupação é maior ainda porque essa informação falsa ela pode vir através de um áudio ou através de um vídeo, porque hoje existe essa tecnologia que as pessoas são capazes de fazer essa alteração, como você descreveu. É por isso que, para checar se a informação ela é verdadeira mesmo, eu sempre confiro ali o portal Cidade Verde, também aqui o que vocês trazem na TV. É por isso que é tão importante o jornalismo qualificado, né, que vai em busca da informação real, verdadeira, apurando com as fontes que estão sempre, as fontes verdadeiras, né, as fontes verídicas, sérias. E aí, quando as pessoas desacreditam também do nosso trabalho, do trabalho do jornalismo, toda a população acaba sendo prejudicada, né? Por isso que é tão importante reforçar, né, esse trabalho do jornalismo para levar uma informação verdadeira para a população, né?
Assina embaixo, Aline. Siga a relatora nesse posicionamento. Bom, a gente agora vai falar sobre um outro caso, também envolvendo o Senado, né? Aline, votação importante e bastante polêmica no Senado. Ontem foi aprovado a criminalização do porte e da posse de drogas em qualquer quantidade ali pela população no Brasil, né? Essa votação ela aconteceu ontem no Senado, uma votação de 52 votos favoráveis e 9 votos contrários. Foi feito um acordo ali no Senado e foram feitas logo, Aline, as duas votações em seguida. Então, agora esse texto, essa discussão já foi concluída ali no Senado e ela volta para a Câmara Federal. É uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, então esse texto ele vai para a Constituição do país, apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a bancada do Piauí, Aline, votou em maioria favorável a essa PEC, viu? O senador Ciro Nogueira, que é um voto favorável, até já previsível, esperado, dado o alinhamento ali, que aquela ala mais bolsonarista no Senado votou favorável. A senadora Eliane Nogueira, do PSD, também votou favorável. Já o voto do senador Marcelo Castro não constou ali no plenário. Então, a gente vê a mudança dessa PEC, ela não muda muito em relação ao que já estava descrito ali na lei em relação às drogas que a gente tem aqui no Brasil. Ela criminaliza o porte e a posse de drogas, mas o que chama a atenção nessa discussão no Senado é que representa esse embate direto ali também com uma discussão que acontece no STF, que também faz essa discussão em relação ao porte da cannabis, da maconha, que acontece ali no STF. Em março, essa discussão ela paralisou por um tempo. O ministro Dias Toffoli pediu vistas desse projeto para ter mais tempo para analisar, mas mostra diretamente esse embate entre o Congresso... Um recado direto. É um recado direto sobre a questão da legislação e das leis. Então, a gente acompanha também agora essa discussão que vai acontecer na Câmara Federal e mais a seguir também no STF para saber como fica essa questão que divide tantas opiniões aqui no país. E mostra um pouco das relações estremecidas entre esses dois poderes? Aline, geralmente quando a gente vê essa questão da articulação, principalmente de leis que impactam tão diretamente a vida das pessoas, a gente costuma ver o projeto ele já chega ali no plenário com um acordo feito, vai ser aprovado, não vai, tem o apoio de tantos. A gente viu, inclusive, durante a votação, o líder do presidente Lula, o senador Jacques Wagner, não dando uma orientação formal ali para a bancada que dá sustentação ao presidente Lula. Apenas o Partido dos Trabalhadores fez uma orientação direta para que os seus senadores votassem contra essa proposta de emenda à Constituição. É uma situação que coloca um ponto de interrogação, porque você pensa no sentido, se a Câmara Federal e o Senado aprovarem uma legislação e logo em seguida o STF aprovar algo completamente contrário, então como é que segue essa discussão? Claro que deve prevalecer esse entendimento feito pelo STF, mas é uma discussão que a gente acompanha ainda. Por enquanto, foi uma vitória para o grupo da oposição nessa questão da criminalização do porte e da posse de drogas aqui no país. Queria que você ficasse aqui, permanecesse para a gente acompanhar uma reportagem, porque o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, anulou uma emenda apresentada pelo vereador Dudu Borges em projeto de lei de aumento dos salários dos servidores aqui de Teresina. E essa anulação excluiu as categorias do reajuste linear por causa de erro durante a aprovação da matéria. O vereador Dudu foi à tribuna para dizer que vai à Justiça tentar incluir categorias a mais no reajuste de 5% oferecido aos servidores municipais. As categorias contempladas e depois retiradas do texto constavam em uma emenda do vereador. O presidente Enzo, entendendo monocraticamente de que era uma matéria de lei complementar, inclusive contra a orientação dos técnicos da Câmara Municipal, e ele que é advogado, simplesmente, na terça-feira aqui, colocou que ele estava anulando a lei. Ora, que segurança jurídica nós vamos ter no parlamento, depois de aprovada uma lei, promulgado o resultado da lei,
o presidente discricionariamente vai lá e anula. Zero boi, eu não posso aceitar uma ofensa dessa ao ordenamento jurídico legislativo. O aumento linear dos servidores, enviado pela Prefeitura, excluía categorias que já haviam recebido reajuste anterior e foi corrigido na Câmara pela emenda do vereador Dudu. Apesar dos protestos, Enzo Samuel disse que as categorias foram removidas porque a emenda foi aprovada com maioria simples, o que não é permitido pelo regimento da Casa. Eu acho que deve prevalecer a decisão do plenário, que foi uma decisão onde não se houve a maioria absoluta, 12 votos a 11, e a mim cabe somente aplicar o regimento e a lei orgânica do município, que é o que está previsto. Então, respeito a opinião do vereador Dudu, mas o que deve prevalecer é o que está no regimento e na lei orgânica. Não sei se o vereador Dudu lê ou conhece o regimento, né? Mas o regimento, quem divulga a decisão do plenário é o presidente da Câmara. O projeto segue para a sanção do prefeito Doutor Pessoa, que deve confirmar o aumento de 5% apenas para categorias que não receberam nenhum reajuste. O protesto do vereador Dudu não conseguiu apoio sequer da bancada petista na Câmara. Eu acho que o presidente, se voltou atrás de um erro que foi cometido pela mesa diretora, está mais do que correto, e a gente espera que isso venha acontecer, para que a gente tenha as decisões do plenário garantidas. Então, nesse sentido, eu aqui todo o apoio e solidariedade ao presidente Enzo Samuel no que diz respeito a ter voltado atrás de uma decisão que tinha sido tomada de forma equivocada pela mesa diretora da Câmara Municipal, tendo em vista que ele representa. Paula, além da discussão política, para os desentendimentos, para a falta de comunicação que houve ali dentro, também isso pode prejudicar os servidores? Pois é, Aline, como eu falei, quando essas matérias, principalmente matérias que impactam tanto a vida do servidor, da população, geralmente já chegam ali ao plenário com um acordo feito, como é que será aprovada, para que tudo ocorra de uma maneira tranquila. Desde que houve toda a questão com a emenda em relação ao reajuste dos professores, a gente tem visto uma atenção muito grande dos vereadores em relação a isso, em relação a esses pormenores técnicos e jurídicos, e aí você vê uma casa que é cheia de advogados, imagine os diversos entendimentos entre os vereadores. Nesse caso, o reajuste linear, que é aquele concedido para todas as categorias, o texto que chegou lá na Câmara Municipal, ele excluía alguns servidores, aqueles que já tinham recebido compensação salarial em outras votações na Câmara ao longo desse ano. Os vereadores entenderam e aprovaram uma emenda supressiva que dava à Prefeitura, retornava à Prefeitura a possibilidade de conceder esse aumento aos servidores. Mas aí a forma como foi aprovada, houve uma discordância e acabou sendo, mesmo depois de aprovada ali no plenário, anulada pelo presidente da Câmara, Enzo Samuel, o que gerou essa insatisfação do vereador Dudu, que afirmou que vai levar até a justiça essa situação, para que esses servidores que merecem sim esses reajustes, eles tiveram apenas a equiparação salarial do que já tinham perdido em outros anos. Então a gente aguarda ainda toda essa situação e que seja feita de uma forma que não prejudique o restante das categorias também. Tá certo, Paula. Vamos fazer mais análises políticas daqui a pouco, na nossa segunda parte do Ponto de Vista. O que você vai trazer? Aí a gente fala de política partidária, mais formação de chapas proporcionais e entendimentos na federação, Aline. Tá certo. Volta Te aguardo. Até já.